Meu nome é Rafael, tenho 32 anos. Trabalho como gerente de logística em uma empresa de médio porte e sempre fui do tipo calado, na minha, mas extremamente dedicado a quem eu amo. Sempre fui assim fiel, parceiro, presente. Do tipo que ouve mais do que fala, que prefere resolver as coisas com calma do que no grito. Conheci a Mariana há 6 anos. Ela era estagiária no setor financeiro da empresa onde eu trabalhava. Uma mulher inteligente, espirituosa, com aquele olhar curioso e uma risada escandalosa que, por algum motivo, me conquistou logo de cara. A gente começou como colegas, depois amigos e, quando percebi, eu já estava apaixonado. Nosso relacionamento parecia coisa de filme. Aquela fase de paixão intensa, mensagens o dia inteiro, planos para o futuro, viagens curtas no fim de semana e muitas promessas. Ela dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu, que se sentia segura, que podia ser quem realmente era ao meu lado. E eu acreditava. 2 anos depois de começarmos a namorar, fomos morar juntos. Ela já tinha sido efetivada no trabalho e eu estava sendo promovido. Tudo parecia caminhar bem. Fizemos aquele esforço para mobiliar o apartamento aos poucos, sabe? Sofá parcelado em 10 vezes, geladeira usada e um colchão que era mais fino do que o tapete da sala, mas a gente estava feliz. Nos primeiros anos morando juntos, a Mariana era uma parceira de verdade, sempre ajudando nas tarefas, cuidando das contas, apoiando nos meus dias ruins. Tínhamos nossas brigas, claro, quem não tem? Mas nunca passou disso. Sempre conversávamos e resolvíamos tudo, pelo menos era o que eu achava. Com o tempo, vieram as mudanças. Tudo começou de forma muito sutil. Pequenos detalhes que, a princípio, eu achei que fossem resultado do estresse do trabalho. Ela dizia que o chefe estava cobrando demais, que a equipe estava desfalcada, que ela estava tendo que se virar por 2. Passei a ouvir com mais frequência coisas como: amor, hoje vou precisar ficar um pouco mais no escritório, tá? Tem fechamento de planilha, é mês de balanço. Talvez eu chegue mais tarde. E eu sempre entendi, sempre apoiei, preparava um jantar leve para ela quando chegava à tarde, deixava o chuveiro na temperatura que ela gostava e às vezes até esperava acordado, mesmo sabendo que meu turno começava cedo no dia seguinte. Mas depois de algumas semanas, algo começou a me incomodar. Não sei explicar exatamente o que foi. Talvez o tom da voz, talvez o modo como ela evitava o olhar quando falava, ou talvez fosse só intuição, aquela sensação estranha que a gente tenta ignorar, mas que vai crescendo no fundo da mente. Ela chegava em casa exausta, segundo ela, mas sempre perfumada, e não era o perfume de costume, era outro, o mais doce, mais marcante. Dizia que tinha ganho de uma colega do trabalho. Fiquei calado, me senti um pouco idiota por reparar nisso, mas reparei. Começou também a usar roupas mais chamativas para o trabalho. Salto mais alto, maquiagem mais carregada. Disse que queria se sentir mais bonita. Eu incentivei, fiz elogios, e mesmo quando ela parecia não dar muita bola, eu continuava tentando. Certo dia, estávamos vendo série no sofá, ou melhor, eu estava vendo, e ela com o celular o tempo inteiro. Rindo de vez em quando perguntei o que era, ela respondeu rápido: é o grupo do trabalho, estão mandando memes idiotas. Não achei graça, nem meme, nem a desculpa. Aos poucos, nossas conversas foram diminuindo. O sexo esfriou, as risadas acabaram. Quando eu dizia que sentia falta de nós dois, ela dizia que estava só cansada. Que era uma fase, que logo passaria. Fase. Eu repeti essa palavra tantas vezes para mim mesmo, tentando acreditar que era só isso, uma fase. Que tudo ia voltar a ser como antes. Mas no fundo, alguma coisa me dizia: Rafael, acorda. Mesmo assim, eu me apeguei à esperança. No meu aniversário, ela chegou atrasada. Disse que teve uma reunião de última hora. Não trouxe presente, mas disse que ia me compensar depois. Fiz um esforço para sorrir e dizer que tudo bem. Mas doeu. Doeu perceber que até a data que ela sabia o quanto eu valorizava, tinha virado apenas mais um dia. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até o banheiro e olhei meu próprio reflexo. Eu parecia mais velho, cansado,
Um cara tentando segurar um relacionamento sozinho, enquanto a outra pessoa já tinha soltado a corda há muito tempo. Fiquei pensando, será que sou eu? Será que eu mudei? Será que deixei de ser o homem que ela amava? Essas perguntas me consumiam, me tiravam o sono, me deixavam inquieto, e mesmo assim, eu continuava agindo como se estivesse tudo bem, porque o medo de descobrir a verdade era maior do que a dor de fingir. Até que uma noite, depois de dizer que ia fazer hora extra, ela esqueceu o celular em casa. Foi aí que a dúvida virou desespero. Fiquei olhando aquele aparelho na mesa como se fosse uma bomba relógio. Parte de mim queria ignorar, a outra queria respostas. Peguei o celular, a senha era a mesma de sempre. Nunca havíamos trocado. Talvez ela não esperasse que eu fosse olhar. Talvez já nem se importasse. O coração batia tão rápido que eu sentia a pulsação nas têmporas. As mãos suavam. Rolei as conversas por nome. Nada suspeito. Grupo do trabalho, família, amigas. Mas aí vi um nome que não reconheci. Rogério, suporte TI. Abri. Nada demais nas primeiras mensagens. Alguns comentários técnicos, piadinhas. Mas conforme eu fui descendo começaram os áudios. As mensagens de madrugada, os emojis de coração, e então um áudio dela dizendo: "Ontem foi incrível, eu ainda tô com seu cheiro no corpo." Não sei até quando vou conseguir esconder isso do Rafa. Meus joelhos falharam, eu larguei o celular como se tivesse encostado numa faca quente. Sentei no chão, encostado na parede da sala, tentando entender se aquilo era real, se aquela voz era mesmo da mulher que eu amava, que eu bancava, que eu tratava com todo o carinho do mundo. Era. Naquela noite, eu não chorei, não porque não doeu, mas porque a dor foi tão grande que não teve espaço para as lágrimas. Foi naquele momento que eu entendi a história que eu achava que estava escrevendo com ela já tinha um outro autor. E o pior, eu era o único que não sabia, e aquilo era só o começo. Depois daquela noite, eu já não era o mesmo. Acordei no chão da sala, com o celular dela ainda ao meu lado. A tela piscava, mostrando uma notificação, mensagem nova de Rogério, suporte TI. A coragem de abrir aquela nova mensagem eu não tive. Pelo menos não naquela hora. Levantei devagar, com o corpo pesado, e guardei o celular exatamente onde ela havia deixado, como se aquilo pudesse apagar a dor. Como se fingir que não tinha visto nada pudesse me devolver alguma paz. Mas não podia. Naquela manhã, Mariana chegou em casa com aquele sorrisinho cansado, o cabelo preso num coque e o mesmo perfume doce que já se tornara um sinal de alerta para mim. "Dormiu bem?" ela perguntou, largando a bolsa no sofá. "Mais ou menos. Tive dor de cabeça." Respondi, tentando não demonstrar nada. "Ah, tadinho. Quer que eu faça um café?" Disse, indo direto para a cozinha. Ela parecia normal, leve, como se não tivesse passado a noite na cama de outro homem. Olhar para ela se tornou um exercício de resistência. Cada sorriso me feria, cada toque me fazia sentir sujo. E ainda assim, eu continuei fingindo, sorrindo, respondendo como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo já tinha desmoronado. Nos dias que seguiram, minha cabeça virou um turbilhão. Eu queria confrontá-la, gritar, acusar, mostrar que sabia, mas algo me dizia: espera, espera e veja até onde ela vai, até onde ela é capaz de mentir. Então comecei a observar com atenção. Anotava os horários em que ela dizia que ia sair, as roupas que vestia, os batons que usava, até a quantidade de perfume. Mariana tinha uma rotina que antes eu nunca havia reparado tão bem. E foi reparando que eu vi que ela se produzia mais nas terças e quintas, que os atrasos no trabalho quase sempre eram nesses dias, que o perfume doce só aparecia quando ela dizia que ia para uma reunião externa. Vi que ela saía sempre com a mesma bolsa, aquela vermelha, que ela dizia ser prática, mas que agora eu sabia era onde ela levava as roupas para se trocar depois. Vi que ela saía de carro, mas estacionava a algumas quadras de casa, talvez por receio de ser vista por vizinhos entrando em lugares onde não deveria estar. Comecei a montar o quebra-cabeça, e cada peça é como uma punhalada. Para piorar, os finais de semana mudaram também. Antes, Mariana adorava passar o domingo assistindo filme comigo, comendo pipoca no sofá. Agora, ela dizia que estava cansada,
que queria dormir até mais tarde, ou simplesmente sumia para casa da mãe. O problema, a mãe dela morava em outra cidade e eu descobri que, na maioria das vezes, ela nem saía de Belo Horizonte. Uma das vezes, liguei para a sogra para confirmar. Oi, dona Sônia, tudo bem? A Mariana chegou bem aí. Ué, ela não vem aqui há quase um mês. Rafael, tá tudo bem. Fingi que sim, ri nervoso. Disse que devia ter me confundido, mas naquele momento, a farsa já tinha caído por completo. A Mariana com quem eu dividia a cama já era uma estranha. Na semana seguinte, tomei a decisão, eu ia segui-la. A terça chegou, acordei mais cedo, disse que ia para o trabalho como de costume. Peguei o carro, estacionei a algumas ruas de casa e esperei. Tenso, as mãos tremendo, o estômago revirando. Ela saiu por volta das 7h50, como sempre. Vestia uma saia justa, salto alto, blazer branco e óculos escuros. Cabelos soltos, celular na mão, digitando algo que a fez sorrir. Acompanhei de longe, fui discreto. Sabia que se ela me visse, tudo iria por água abaixo. Ela pegou o carro e seguiu em direção ao centro. Mas ao invés de ir para o prédio da empresa onde dizia trabalhar, ela desviou para uma rua lateral, quase escondida, e parou em frente a um prédio residencial. Observei de longe, dentro do meu carro, disfarçado atrás dos vidros escuros. Ela saiu do carro e tocou o interfone. Não levou mais que 30 segundos para o portão abrir. E então ela entrou, meus olhos fixos na porta, a boca seca, o coração acelerado. Aquilo já era a confirmação que eu precisava. Mas ainda assim eu queria mais. Esperei por quase uma hora, e então o vi, um homem alto, moreno, cerca de 35 anos, camiseta preta e bermuda. Abriu a janela do apartamento do segundo andar e apareceu com uma xícara na mão. Logo depois, ela surgiu atrás dele, usando apenas uma camiseta larga, provavelmente dele, sorrindo. Rindo, pareciam um casal em plena manhã de domingo. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não era só raiva, não era só a tristeza, era a vergonha. Vergonha por ter acreditado tanto, por ter me dedicado tanto, por ter ignorado os sinais, por ter me entregado inteiro a uma mulher que, claramente, já não era minha. Voltei para casa com o coração destruído e, pela primeira vez em anos, chorei no chuveiro como uma criança. Não porque ela me traiu, mas porque eu deixei que ela transformasse nosso amor numa mentira, que pisasse na minha confiança, que me tornasse um espectador da própria humilhação. Naquela noite, ela chegou com um saquinho de pão de queijo e me deu um beijo na testa, como se nada tivesse acontecido. Trouxe seu favorito, amor, fui lá na padaria da Savassi que você ama. Sorri, agradeci, peguei o pão de queijo e comi com gosto. Não porque eu estava com fome, mas porque eu queria que ela pensasse que tudo continuava normal. Porque a minha vingança já tinha começado. Depois do dia em que eu vi Mariana na janela com aquele homem, tudo mudou. Por fora, eu continuava sendo o mesmo namorado amoroso, calmo, prestativo. Continuava fazendo café para ela de manhã, escutando suas histórias inventadas sobre reuniões que nunca aconteceram e até fingindo rir das piadas sem graça que ela fazia durante o jantar. Mas por dentro era um soldado em guerra. Cada palavra dela era uma faca, cada beijo um golpe. Eu já não via a mulher que amava, eu via um personagem. Uma atriz que recitava as falas que ensaiava todos os dias, certa de que jamais seria desmascarada. Mas seria, e eu faria isso com classe. Comecei a montar um dossiê, criei um e-mail falso, um drive com senha e comecei a guardar tudo lá. Fotos, horários, prints de mensagens que consegui pegar de novo quando ela esquecia o celular em casa. Gravei até um áudio dela dizendo para o tal Rogério: Rafa nunca vai desconfiar. Ele é tão bonzinho, parece um cachorrinho leal. Aquilo me cortou como uma navalha, mas também me deu força. Se ela achava que eu era burro, ela ia conhecer o outro lado. Na semana seguinte, em uma das quintas-feiras em que ela ficaria até mais tarde, fui até o prédio onde o amante morava. Esperei ela entrar e depois de alguns minutos, vi o homem sair. Usava uma mochila nas costas e fones de ouvido. Parecia despreocupado, confiante. Não fazia ideia de que estava sendo seguido. Anotei a placa do carro, o modelo e tirei fotos discretas. Depois,
fui até um amigo da minha adolescência, o André, que trabalhava com rastreamento e dados veiculares. Cara, só preciso de um nome completo e endereço. Pago o que for, falei, com a voz seca. André me olhou com estranheza, mas não perguntou nada. Sabia que eu não era do tipo que se envolvia com coisa errada. Menos de 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem. Nome dele é Rogério Silveira, mora naquele prédio mesmo, trabalha com TI numa empresa de engenharia. E, detalhe, ele é casado. O mundo girou. Rogério, o amante da minha mulher, também era casado. Por um segundo, me perguntei se a esposa dele sabia, se ela era tão cega quanto eu tinha sido, se também era enganada com mentiras doces, sorrisos falsos e desculpas bem construídas. Quis conhecê-la, olhar nos olhos dela, saber se ela sabia, e se não soubesse contar tudo. Mas antes, eu precisava de mais. Queria destruir a máscara dos dois de uma vez só. Com as informações do André, achei o Instagram do Rogério. Era fechado, mas a bio tinha o nome da esposa marcada, @Claudia Silveira, perfil aberto, e bastou 3 minutos rolando o feed para ver que ela vivia postando fotos dos dois. Almoços em família, viagens, momentos românticos com legendas como "Obrigada por ser meu porto seguro, eu te amo, Rô". Deu um nó na garganta, a mesma mentira em 2 casamentos diferentes. A mesma farsa, só que contada com vozes diferentes. Entrei em contato com a Cláudia usando um perfil falso. Criei uma conta feminina qualquer, com fotos neutras, e mandei mensagem. Oi, Cláudia, me desculpa te incomodar, mas eu acho que precisamos conversar. É sobre o Rogério. Ela demorou, mas respondeu. Quem é você? Alguém que também está sendo enganado. E eu tenho como provar. Ela me bloqueou. Talvez tenha achado que era uma maluca, ou uma ameaça. Talvez não estivesse pronta para saber. Ou talvez ela já soubesse e só quisesse fingir que não via, como eu fiz por tanto tempo. Mas aquilo não me impediu. Continuei investigando. Segui os dois juntos outras vezes. Hotel em horário de almoço. Motel discreto numa estrada próxima. Café no carro. Beijos dentro do estacionamento de um shopping. Cada cena que eu via, eu gravava. Cada beijo, cada abraço, cada te amo dito em voz baixa dentro do carro. Eram munições que eu guardava com sangue nos olhos e gelo no coração. Até que um dia entrei em contato com outro amigo, o Lucas, que trabalhava com edição de vídeo. Cara, preciso que você edite um vídeo para mim. Mas é pessoal, sigilo total, avisei. Ele topou. Enviei tudo, as imagens, os áudios, as fotos. Pedi que fizesse uma edição com data, hora e que o final fosse uma mensagem simples. Mariana, obrigada por mostrar quem você realmente é. Ele entregou tudo em 48 horas. O vídeo ficou impecável, 4 minutos e meio de pura verdade. A verdade que ela escondia com tanta habilidade. A verdade que eu carregava no peito todos os dias, fingindo não saber. Decidi não mostrar de imediato. Esperei, e foi numa noite de sábado, enquanto ela tomava banho, que recebi uma ligação do André de novo. Cara, tem mais uma coisa. Fui fuçar mais fundo no Rogério e descobri que ele e a Mariana já se conheciam antes de você aparecer. Como assim? Eles trabalharam juntos numa outra empresa há uns 6 anos. A mesma época que você disse que conheceu ela, né? Meu sangue gelou. Você tá dizendo que... Ela já tinha um rolo com ele naquela época. Pode ter terminado e recomeçado. Mas eles não se conheceram agora, não. Isso já é antigo. Desliguei em silêncio. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando pro nada. Ela não tinha me traído só agora. Ela tinha escondido um pedaço da história desde o começo. Uma peça que ela simplesmente arrancou da narrativa e substituiu por um personagem falso. Eu, naquela noite, depois que ela saiu do banho, se deitou ao meu lado e colocou a cabeça no meu peito como se estivesse tudo bem. E eu deixei, porque o meu silêncio seria a arma mais potente. Depois que o André me contou que a Mariana e o Rogério já se conheciam antes de mim, minha mente parou. Deu tela azul. Pensei em cada palavra que ela usou para contar como nos conhecemos. Pensei na historinha dela dizendo que foi coisa do destino, que tinha me notado no corredor, que só depois de semanas teve coragem de puxar assunto. Tudo mentira. Eles já tinham história. E o pior,
Talvez eu tenha sido só o plano B esse tempo todo, mas ainda assim respirei. Eu não ia agir no impulso. Eu queria acabar com isso do jeito certo, e para isso eu precisava encarar a cena completa. Não de longe, não escondido dentro do carro. Eu precisava estar lá. Foi numa terça-feira. Acordei cedo, como sempre, mas disse que ia trabalhar em home office. Mariana pareceu nervosa com a mudança. Ué, mas você não tinha uma reunião com o pessoal da transportadora? Foi cancelada? Respondi, seco. Ela me olhou rápido, forçando um sorriso. Depois de uns minutos, voltou ao modo atriz. Vou sair mais cedo hoje, viu? Preciso passar numa papelaria antes do expediente. Claro, vai tranquila. Eu já sabia que papelaria era o novo código para cama alheia. Esperei ela sair, peguei o carro, segui de longe. Estacionei a uns 100 metros do prédio de Rogério. Dessa vez, fui a pé. Levei comigo um boné, óculos escuros e uma mochila com celular, reserva e fone de ouvido com microfone embutido. Gravei tudo. Quando ela entrou, aguardei uns 20 minutos, como da outra vez. Mas dessa vez, não fiquei no carro. Entrei. O prédio era simples, sem porteiro. Uma daquelas construções antigas em que os moradores quase nunca trancam a porta da escada. Subi devagar, coração disparado, respirando fundo a cada passo. No segundo andar, vi a porta do apartamento entreaberta, justo aquele que eu já tinha identificado pela janela. A porta de verdade, de ferro, estava fechada, mas o vidro basculante lateral estava destrancado, aberto por descuido. E foi por ali que ouvi. No começo, só risadas abafadas. Depois, as vozes ficaram mais claras. E foi como se eu tivesse levado um tapa. Mariana, rindo alto. Eu juro, às vezes acho que ele é feito de pano. Não reage, não cobra nada, parece um pai, não um marido. Rogério, com voz debochada. Esse é o tipo de cara que só serve para pagar boleto. Enquanto isso, a gente vive de verdade. Parei de respirar por uns segundos. Ela continuou. Eu só fico lá ainda porque é confortável. Ele faz tudo, paga tudo, até as minhas parcelas do cartão. E nunca reclama. Eu podia sair com o entregador e ele ia continuar dizendo que confia em mim. Rogério deu risada. Ele é um otário. E você é muito boa em fingir. Parece atriz de novela. É porque eu sei mentir olhando nos olhos. Com ele é fácil. Ele quer tanto acreditar em mim que ignora até o óbvio. Me afastei da parede. Aquilo foi demais. Não era mais só traição. Era desprezo. Era humilhação planejada, falada, repetida. Era ver meu amor sendo tratado como lixo pela boca da própria mulher que jurei proteger. Desci as escadas e saí. Quase tropecei. Tremia. As mãos suavam frio. No carro, fechei os olhos e respirei fundo. Eu não podia mais esperar. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi cada frase, cada riso deles. E decidi, o confronto seria público. Não ia mais proteger quem não teve nem o mínimo de consideração. No dia seguinte, fui até a empresa dela, o lugar onde ela supostamente trabalhava todos os dias. Cheguei por volta de 16h e pedi para falar com ela na recepção. A recepcionista me olhou com estranheza. A Mariana, aqui não trabalha nenhuma Mariana com esse sobrenome há mais de ano. Fingi surpresa. Achei que ainda estivesse aqui. Ela saiu faz tempo. Disse que ia cuidar de um projeto próprio. A moça respondeu. Agradeci, saí ali mesmo, confirmei mais uma mentira. Ela dizia que estava trabalhando até tarde, mas nem trabalhava mais lá. O chão se abriu de novo. Tudo era encenação. Voltei para casa com um plano. Ia armar tudo para um domingo, almoço de família. Ia convidar os pais dela, os meus, um casal de amigos em comum e dizer que queria fazer um anúncio importante sobre o nosso relacionamento. Ela ficaria eufórica, pensaria que era noivado, ou talvez até um pedido de casamento oficial. Ia sorrir, ia se arrumar, ia morrer por dentro quando visse o vídeo que preparei. Passei os dias seguintes planejando cada detalhe. Reservei o salão de festas do prédio, encomendei comida, organizei tudo com discrição. E durante esses dias, tratei Mariana com todo o carinho do mundo, justamente para ela não desconfiar. Eu estava quieto, mas o silêncio era só a espera antes da tempestade. O domingo chegou, acordei mais cedo que o normal, o estômago embrulhado, o coração acelerado. Não era medo, era tensão.
Depois de tudo o que vivi nos últimos meses, aquele seria o dia em que eu viraria a página. O dia em que eu ia acabar com a farsa, com classe, mas sem piedade. Mariana acordou ao meu lado, com a mesma tranquilidade de sempre. Deu um beijo na minha bochecha e sorriu. Bom dia, meu amor. Tive vontade de perguntar quantos outros ela já havia chamado assim. Mas sorri de volta. Hoje vai ser especial, falei. Vai. Por quê? Convida seus pais. Vamos fazer um almoço aqui no prédio. Meus pais vão vir também. E chame o Dudu e a Ana também. Aqueles nossos amigos. Ela arregalou os olhos, surpresa. O que tá planejando? Você vai ver. Os olhos dela brilharam. Achei que fosse emoção. Hoje sei que era pura vaidade. Ela achava que ia ser pedida em casamento na frente de todo mundo. Talvez até pensasse em gravar tudo e postar nas redes. Afinal, ela era boa de teatro, não era? Preparei tudo com calma. O salão do prédio já estava decorado. Nada exagerado. Mesa posta, comida encomendada, tudo milimetricamente calculado. E o principal, o projetor já instalado, com o vídeo preparado. Às 13h, os primeiros convidados começaram a chegar. Meus pais, animados. A mãe de Mariana, sorridente. O pai dela, meio desconfiado como sempre. Ana e Dudu chegaram juntos, com uma garrafa de vinho e aquele ar de casal que ainda acredita no amor. Mariana estava linda, usava um vestido azul claro, maquiagem leve, salto alto. E um sorriso de quem achava que tinha vencido o jogo. Tô nervosa, sussurrou no meu ouvido. Calma, vai ser inesquecível, respondi. Todos sentaram, almoçamos, conversamos, brindamos. Até que levantei. Gente, posso pedir um minutinho de atenção? Os olhares se voltaram para mim. Mariana segurou minha mão, sorrindo como se já estivesse ouvindo a marcha nupcial. Eu queria agradecer a presença de todos. Vocês são importantes demais para mim. E por isso eu achei que era justo dividir algo que tem sido parte da minha vida nos últimos meses. Mariana franziu a testa. O sorriso começou a sumir, algo que foi difícil de aceitar, mas que eu finalmente estou pronto para encarar de frente. Fui até o projetor, peguei o controle e apertei o play. A primeira imagem, Mariana e Rogério se beijando dentro do carro. Depois, cenas dos dois entrando juntos no apartamento. Em seguida, o áudio. Rafa nunca vai desconfiar. Ele é tão bonzinho, parece um cachorrinho leal. A mãe dela deixou o garfo cair no prato. O pai olhou para a filha com os olhos arregalados. Ana segurou a mão de Dudu e Mariana ficou pálida. O vídeo seguiu, mostrou os prints, os áudios e, por fim, a frase final. Mariana, obrigada por mostrar quem você realmente é. Silêncio, total. Ninguém sabia o que dizer, nem respirar direito. Mariana se levantou de forma brusca. O rosto vermelho, os olhos arregalados de choque. Você tá louco? Você invadiu minha privacidade. Isso é abuso. Isso é crime. Fiquei parado, calmo. Crime é o que você fez comigo, com a gente, com a nossa história. Ela olhou para os pais. Mãe, pai, vocês vão deixar ele fazer isso comigo? A mãe dela começou a chorar. Mariana, é verdade. Ela tentou falar algo, mas não saiu o som. Foi então que, de repente, ouvimos uma voz masculina vinda da entrada do salão. Que palhaçada é essa? Todos olharam. Era Rogério. Ele apareceu do nada, com o rosto vermelho de raiva, a respiração ofegante, como se tivesse sido avisado no meio do caminho. Mariana congelou. O que você tá fazendo aqui? Ela gritou. Fui avisado por um amigo que viram meu carro perto daqui. E agora vejo que o idiota do seu namorado me filmou? Ex-namorado, corrigi, você não tinha o direito de me expor. Ele gritou, vindo em minha direção. Levantei a mão. Vai tentar me agredir na frente dos pais dela. Dos meus. Vai me dar o prazer de ver você saindo daqui algemado. Ele parou, engoliu a raiva, olhou para Mariana. Achei que você era mais esperta. Olha a merda que você fez. Ela foi até ele, tentou pegá-lo pelo braço. Rogério puxou o braço de volta com força. Se vira com teu drama aí, tô fora dessa novela. E saiu, bateu a porta com força. Mariana ficou ali, parada, como uma atriz que esqueceu o texto. O silêncio voltou. Então, falei. Eu só queria que todos soubessem, que entendessem por que eu vou embora, hoje mesmo, e por que não volto nunca mais. Peguei minha mochila,
Tirei a aliança do bolso e joguei em cima da mesa. A vida toda eu tentei ser o homem certo, fiel, presente, parceiro. Mas a verdade é que, para quem vive de mentira, isso nunca basta. Meus pais me acompanharam até a porta. A mãe dela chorava. O pai dela olhava para a filha com uma decepção que doía só de ver. Antes de sair, Mariana ainda tentou se aproximar. Rafa, espera, eu posso explicar. Virei de costas para ela. Você teve meses para explicar. Preferiu esconder e fui embora. Naquele dia, dormi na casa dos meus pais. No dia seguinte, aluguei um apartamento pequeno, mas só meu. Troquei de número, bloqueei ela em tudo. Dias depois, recebi uma mensagem anônima, provavelmente da Cláudia, a esposa do Rogério. Obrigada por abrir meus olhos. Eu também precisava ver com quem estava casada. 2 famílias destruídas por 2 pessoas que se achavam espertas. 2 lares virados pó por uma paixão suja, escondida e covarde. E eu me reconstruí, devagar, com cicatrizes, mas de pé. Porque quem passa pelo inferno aprende a andar no fogo. Depois do almoço de domingo, depois de revelar a verdade diante de todos e ver Mariana ser desmascarada na frente da própria família, eu achei que tudo estava resolvido. Achei que finalmente tinha colocado um ponto final na história. Mas eu subestimei o poder da culpa mal disfarçada. Subestimei a obsessão de quem perde o controle. Na segunda-feira de manhã, acordei no meu novo apartamento. Pequeno, simples, mas silencioso. Pela primeira vez em meses, tomei café da manhã sozinho, sem precisar fingir que estava feliz. Não tinha sorriso falso, nem desculpa inventada, nem celular escondido embaixo do travesseiro. Era só eu, minha dor e o recomeço. Peguei o celular e vi 27 chamadas perdidas. Todas dela, 3 mensagens de voz, longas, chorando, suplicando. Rafa, pelo amor de Deus, me atende, eu não sei o que deu em mim, eu estava perdida, isso não é quem eu sou. Me deixa te explicar, aquilo que você viu não é tudo, a história é mais complicada do que parece. Se você quiser, eu largo tudo, o Rogério, a minha vida, eu só quero você, só você. Apaguei tudo, sem escutar até o fim. Doía, claro que doía, mas eu já conhecia aquele tom, aquela tentativa de transformar erro em confusão. Aquela forma de tentar inverter a culpa, como se eu fosse o insensível que não queria ouvir os 2 lados. Mas não era confusão, era escolha. Ela escolheu trair, escolheu mentir, escolheu continuar mesmo quando teve chance de parar. E agora era tarde demais. Na terça-feira, quando saí do trabalho, ela estava me esperando na porta do prédio, de óculos escuros, cabelo preso e com um envelope nas mãos. Rafael, por favor, só me ouve. Só por 5 minutos. Vai embora, Mariana. Eu preciso te entregar isso, disse, estendendo o envelope. Não peguei. Mariana, se você me respeita minimamente, vai embora e nunca mais me procure. Ela hesitou, as mãos tremiam, os olhos marejados, o rosto misto de culpa, raiva e desespero. Eu te amo, ela disse, com a voz falha. Dei um passo para trás. Não, Mariana, você amava o que eu te dava, a estabilidade, o conforto, a paz, mas você nunca me amou de verdade, porque quem ama não faz o que você fez. Entrei no carro e fui embora, mas ela não parou. Na semana seguinte, apareceu no meu trabalho com um bolo nas mãos. Falou com a recepção, deixou com o meu nome. Eu pedi para jogarem fora. Depois, começou a mandar mensagens para os meus amigos. Tentava falar com meus pais. Chegou a ir até o prédio onde eu morava, conversou com o porteiro e tentou subir. Mandei uma mensagem definitiva. Se você continuar, eu vou à delegacia. E ele me disse uma frase que eu não esqueço. O que ela fez foi uma escolha. O que você vai fazer a partir de agora é seu recomeço. Mas não construa sua vida em cima do que te destruiu, mesmo que isso venha em forma de um filho. Essa frase me guiou. Na semana seguinte, entrei com um pedido judicial para que o exame de DNA fosse feito, apenas depois do nascimento da criança. Mariana chorou, esperneou, tentou me culpar, disse que eu era frio, que estava sendo injusto. Mas eu me mantive firme, porque uma coisa ela precisava entender: eu posso ser pai, mas nunca mais serei marido dela. O tempo passou, os meses seguiram e Mariana sumiu por um tempo.
Depois do pedido judicial de exame de DNA, ela parou de me procurar. Aparentemente, havia aceitado, ou ao menos recuado, diante da firmeza que demonstrei. Eu seguia minha vida aos poucos. Terapia, rotina, trabalho. Não era fácil, mas cada dia doía um pouco menos. Até que uma manhã de quinta-feira, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô, Rafael, é a mãe da Mariana, me desculpa te incomodar, mas a Mariana entrou em trabalho de parto. Ela pediu para te avisar. Disse que, mesmo tudo o que aconteceu, você deveria saber. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ela está bem? Tá, tensa, mas estável. Foi internada no Hospital São Vicente. Agradeci e desliguei. Naquele momento, o peito apertou. Uma parte de mim queria ir, queria saber, queria entender se a criança era minha, se havia algo ali que merecia meu olhar, minha presença, meu cuidado. Mas outra parte lembrava de tudo. As traições, as mentiras, o uso do amor como escudo. Eu não fui para o hospital naquele dia. E confesso, senti culpa. À noite, recebi uma mensagem da própria Mariana. É uma menina, se chamar Maria Clara, e eu coloquei o seu sobrenome. Meu coração travou. Ela tinha colocado meu nome sem saber se era minha filha. Respondi seco. Você sabe que o exame ainda não foi feito. Colocar meu nome antes disso é precipitado e desonesto. Ela ficou em silêncio. 2 dias depois, recebi um envelope por um entregador, uma foto da bebê e um bilhete escrito à mão. Ela é a sua cara. Não precisa de exame para ver isso. Olhei a foto. Sim, a criança era linda, mas isso não era argumento. Isso não era prova. Na semana seguinte, a audiência para o exame foi marcada. Mariana tentou adiar, alegou que o bebê ainda era frágil, que isso tudo estava fazendo mal para a recuperação. Mas o juiz manteve a data. No dia do exame, chegamos no mesmo horário. Ela estava com a bebê no colo, sem maquiagem, abatida, mas com aquele mesmo olhar de sempre, o olhar de quem tenta controlar a narrativa. Não trocamos palavras, apenas assinamos os papéis e seguimos com o procedimento. A coleta foi rápida, indolor. Depois, cada um seguiu seu caminho. Foram os 15 dias mais longos da minha vida. Na segunda-feira pela manhã, o resultado chegou no meu e-mail. Meu coração disparou como se fosse explodir. Abri o PDF tremendo, li, reli e me sentei devagar no sofá. Resultado, 0,00% de compatibilidade. Não era minha filha. Por alguns segundos o silêncio foi ensurdecedor. Não sei dizer o que doeu mais. O alívio de saber que eu não estava preso àquela história para sempre, ou a tristeza de ver, mais uma vez, até onde a Mariana foi capaz de chegar. Ela havia tentado me amarrar usando a ideia de um filho, usando o sentimento mais puro que alguém pode ter. Na mesma hora, liguei para o advogado. Iniciamos um processo de remoção do sobrenome da criança, alegando falsidade e tentativa de vínculo indevido. O juiz, ao analisar os documentos, deferiu o pedido. Naquele mesmo dia, Mariana me ligou. Você está mesmo fazendo isso? Tirar o nome dela como se ela não fosse ninguém para você. Ela não é ninguém para mim, e a culpa disso não é dela, é sua. Você é cruel. Não, Mariana, cruel foi o que você fez. Eu só estou me libertando. Ela ficou em silêncio. Depois desligou. Nos dias que seguiram, ela começou a postar fotos da criança com legendas que beiravam a chantagem emocional. Mesmo sem o pai, você sempre terá mim. Não importa quem te negou, eu te direi quem você é. Comecei a receber mensagens de pessoas próximas a ela, tentando me fazer sentir culpado. Você vai ignorar a criança só porque não é sua? Ela te amou, Rafa. Errou, sim, mas olha a situação dela agora. Apaguei tudo, bloqueei cada um, porque quem defende um erro, compartilha dele. 1 mês depois, o advogado me ligou. Saiu a decisão, está oficialmente encerrado. Você não tem vínculo nenhum com Mariana, nem com a criança. O nome foi retirado. Você está livre. Agradeci, desliguei e chorei, não de tristeza, mas de alívio. Como se aquele peso que me sufocava desde o primeiro dia em que descobri a traição finalmente tivesse sido arrancado. Eu havia perdido uma mulher, mas salvei a mim mesmo. E isso valeu tudo. Já fazia 3 meses desde o último contato com Mariana.
3 meses sem mensagens, sem chantagens emocionais, sem mentiras novas. Durante esse tempo, consegui respirar. Me permiti viver, não como antes, mas com mais consciência. Cada passo era calculado, cada conversa vinha com um filtro. Não era amargura, era proteção. E foi nesse ritmo, nesse estado de não procurar nada, que ela apareceu. Helena, nos conhecemos num café pequeno, daqueles em que você entra só para fugir do barulho da cidade. Ela estava na mesa ao lado, sozinha, digitando no notebook com o senho franzido, como quem enfrentava o mundo com palavras. Sem querer, derrubei minha xícara ao pegar o celular. Café no chão. Ela olhou, riu e puxou um guardanapo para me ajudar. Parece que sua segunda-feira tá pior que a minha, ela brincou. Eu diria que é a 8ª feira seguida, respondi. Ela riu, e aquele riso não era forçado, nem planejado. Era simples, era verdadeiro. Conversamos ali mesmo, sem intenção, sem paquera, só 2 pessoas que, por um acaso, se reconheceram no silêncio. Helena era editora de livros, divorciada há 2 anos, traída também, e por coincidência, ou ironia do destino, o ex-marido dela também teve uma filha fora do casamento com outra mulher. Quando eu soube, achei que o chão ia sumir, mas depois percebi que a traição só me tirou de uma história que eu nunca deveria ter entrado. Ela disse, aquilo me atingiu como um espelho. Começamos a nos encontrar mais vezes. Primeiro no café, depois caminhando juntos pelo bairro, depois em almoços rápidos. Nada apressado, nada com pressa de virar algo. Mas um dia, ela perguntou, você já está pronto para amar de novo? Demorei para responder, não sei, mas estou pronto para não mentir mais para mim mesmo. Ela sorriu, isso já é um ótimo começo. E foi assim que começamos, sem juras, sem promessas, mas com sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti a paz. Não era euforia, nem ilusão. Era só leveza. E isso, depois do que vivi, era tudo. Mas é claro, Mariana não deixaria barato. No fim de uma tarde, recebi uma mensagem de um número estranho. Era uma foto minha e de Helena, tirada na rua, andando de mãos dadas. A legenda dizia, bonito ver você tão feliz enquanto sua filha cresce sem pai. Meu sangue gelou, ela estava me vigiando. Mandei uma mensagem direta. Você não tem mais nenhum direito de invadir minha vida. A criança não é minha. O processo foi encerrado. Se continuar me perseguindo, eu vou à polícia. Ela respondeu em segundos. Você acha que pode me apagar da sua vida como se eu nunca tivesse existido? Acha que pode desfazer tudo e sair como mocinho? Ignorei, mas os dias seguintes mostraram que ela não estava blefando. Criou perfis falsos no Instagram para comentar nas fotos da Helena. Comentários maldosos, insinuações de que eu era violento, mentiras sobre termos vivido um relacionamento abusivo. Um dos comentários dizia, ele me batia quando eu engravidei, e depois me abandonou. Helena viu, ela me ligou na hora. Você sabe de onde está vindo isso? Contei tudo, do começo, sem esconder nada. Ela ficou em silêncio. Depois falou com firmeza. Eu tô contigo, mas se você esconder qualquer coisa de novo eu não fico. Nunca mais, respondi. Juntos, reunimos provas, prints, mensagens, áudios do passado, registros da audiência do exame de DNA. Com tudo em mãos, fomos até a delegacia. Fiz o registro de ocorrência por difamação, perseguição e assédio digital. A delegada que nos atendeu foi firme. Isso não é só ciúme, senhor Rafael. Isso é obsessão. E obsessão, quando alimentada, pode virar violência. Um boletim de ocorrência foi aberto. Mariana foi notificada. E, dias depois, ela sumiu da internet. Silêncio total. Pela primeira vez, parece que ela entendeu que ultrapassou o limite. Eu e Helena seguimos com calma. Não aceleramos nada. Só curtimos o que o tempo nos dava. Em um dos nossos jantares, ela me olhou nos olhos e disse, eu sei que você carrega cicatrizes, mas eu não quero curá-las. Só quero que você saiba que elas não te fazem menos digno de amor. Respirei fundo, segurei sua mão. Eu só quero que você nunca me peça para voltar a ser quem eu era antes. Porque aquele cara confiava demais. Não, eu quero exatamente quem você é agora. Um homem que não se engana mais. E ali eu sorri, um sorriso leve, de quem não esqueceu o passado,
mas aprendeu a não viver dentro dele. Era uma noite de sábado, a cidade estava tranquila, e eu e Helena tínhamos combinado algo simples, pizza em casa e um filme antigo no sofá. Nada demais, nada que parecesse o prenúncio de um caos. Helena já estava lá em casa, usava uma blusa larga minha, com os pés descalços sobre o sofá, rindo de um filme bobo de comédia romântica. Eu admirava aquela paz, admirava mais ainda por saber o que tive que enfrentar para merecer aquilo. Mas o que eu não sabia era que Mariana nunca teve a intenção de me deixar seguir. Às 22h37, meu celular tocou. Número privado. Recusei. 10 segundos depois, uma nova chamada. Atendi. Rafael. A voz era baixa, quase como um sussurro. Reconheci na hora. Mariana, o que você quer? Só me ouve. Por favor, eu preciso falar com você. Eu tô aqui embaixo. Levantei no mesmo instante. O quê? No seu prédio? No estacionamento? Por favor, desce. Só me escuta. É só isso. Helena me olhou, percebendo minha mudança de expressão. Aconteceu algo. Ela tá aqui. Helena se levantou. Você quer que eu vá junto? Não. Fica aqui. Eu já volto. Desci com o coração pesado. No estacionamento, vi Mariana encostada no capô do próprio carro. Cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, com o rosto pálido e visivelmente alterado. Que diabos você tá fazendo aqui? Ela andou em minha direção, trêmula. Eu só queria olhar nos seus olhos, entender como é possível alguém que dizia me amar tanto me odiar desse jeito. Eu não te odeio, Mariana. Eu só não aceito mais fazer parte da sua mentira. Ela riu, amarga. Engraçado, porque agora você tá com outra, né? Aposto que contou pra ela que eu sou a vilã da história, que você é o mocinho traído, o homem que se reconstruiu. Eu contei a verdade, coisa que você nunca soube fazer. Ela deu um passo à frente. Eu amei você, Rafael, mesmo que do meu jeito torto. Eu amei. E tudo que você fez foi me jogar no lixo como se eu fosse descartável. Você foi a primeira a descartar tudo, Mariana. Nesse momento o rosto dela mudou. Raiva, desespero, dor, tudo junto. Eu perdi tudo. Perdi minha família. Perdi minha filha. Ela quis dizer em referência emocional, pois legalmente continuava com a guarda. Perdi meus amigos se você ainda quer ser feliz. Sim, quero. Porque eu lutei para sair do buraco que você me empurrou. Ela abaixou a cabeça. Chorou, mas era aquele choro carregado de raiva, não de arrependimento. Eu devia ter terminado com você antes. Eu devia ter ficado com o Rogério desde o início. Mas não ficou, e agora nem ele te quer, né? Ela gritou. Você me fez ser isso. O grito ecoou. Alguém de uma varanda acendeu a luz, e então ela fez o impensável. Correu para o próprio carro, abriu a porta, puxou uma garrafa de vidro e quebrou no chão com força. Com um dos cacos na mão, olhou para mim. Se você não vai voltar para mim, então talvez eu precise te deixar uma marca. Nesse instante, eu vi o abismo. Corri até ela. Tentei pegar o vidro, mas ela girou o braço e me cortou de leve no antebraço. Nada profundo, mas o suficiente para me fazer reagir de verdade. Você tá louca? Quer que eu te denuncie por agressão agora também? Ela caiu de joelhos, chorando, descontrolada, sussurrando frases desconexas. Eu só queria voltar, só queria recomeçar com você. Peguei o celular, liguei para a polícia. Helena apareceu na entrada do prédio, assustada. Rafael, o que tá acontecendo? Volta para cima, Helena, fecha a porta e tranca. Ela hesitou, mas obedeceu. Mariana, ao ouvir a voz de Helena, se desfez de vez. Bateu no próprio peito, gritando. Ela roubou você de mim. Ela roubou! Ela roubou! 2 vizinhos apareceram na garagem. 5 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Mariana foi contida. Gritava, chorava, se debatia, mas já não era mais ameaça. Era a tristeza doentia transformada em fúria. Registrei tudo. Lesão corporal leve, perseguição, ameaça. Foi encaminhada para avaliação psicológica. Uma medida protetiva foi concedida 48 horas depois. Ela estava proibida de chegar a menos de 300 metros de mim ou de Helena. E naquele dia, quando tudo terminou, eu e Helena nos sentamos no chão da sala em silêncio. Ela segurou minha mão, ainda trêmula. Eu tô com medo, mas também tô aliviada. Agora não tem mais volta, né? Não, agora ela não tem mais poder. Nenhum.
E você, vai ficar bem? Olhei para ela. Não sei, mas pela primeira vez eu sei que não tô mais sozinho. 2 meses se passaram desde o incidente no estacionamento. Desde que Mariana foi contida, denunciada e proibida judicialmente de se aproximar de mim ou da Helena. Depois daquele dia, ela sumiu. Nada de mensagens, nada de aparições, nenhuma movimentação virtual ou pública. Era como se ela tivesse evaporado da face da terra. E eu comecei, enfim, a viver, de verdade. Voltei a dormir bem. Voltei a sorrir sem precisar explicar o porquê. Voltei a ouvir música sem associar cada verso a uma mágoa. Até o café, aquele mesmo que derrubei no dia que conheci Helena, agora tinha gosto de coisa boa, de início leve. Com Helena, as coisas seguiam estáveis. A gente ainda era cauteloso, claro. 2 pessoas machucadas se aproximam devagar. Mas havia carinho, sinceridade e paz. E depois de tudo que vivi, paz era o que mais importava. Até que, numa terça-feira nublada, uma nova carta chegou. Sem remetente, envelope pardo, dobrado à mão, minha letra escrita à caneta na frente, Rafael. Abri com um frio na barriga. Lá dentro, um papel comum, datilografado. As palavras me fizeram congelar. A carta: Rafael, eu não sou a Mariana, e não estou escrevendo por ela. Meu nome é Cláudia. Sou, ou fui, esposa do Rogério. Você não me conhece pessoalmente, mas eu soube de tudo o que aconteceu. Descobri por causa do seu vídeo, que chegou até mim por um amigo que viu o escândalo nas redes. Sim, eu descobri a traição. Sim, eu expulsei ele de casa. Mas tem algo que você nunca soube, algo que ele me contou antes de ir embora de vez. A filha da Mariana não é do Rogério, e também não é sua, é de um terceiro homem, um antigo caso da Mariana, de quando vocês ainda estavam juntos, um cara com quem ela já teve um caso anos antes de conhecer você. O nome dele é Eduardo. Eu mesma fui atrás. Vi mensagens, fotos antigas, datas. Fiz as contas. A gravidez bate perfeitamente com a época em que ela sumiu por 2 dias e disse que tinha ido visitar uma prima doente. Rogério contou que ela tentou jogar a criança em cima de vocês dois e quando percebeu que nenhum de vocês aceitava, cortou contato com o verdadeiro pai. Só estou te contando isso porque, apesar de tudo, ninguém merece viver com uma dúvida que não é a sua. Espero que agora você esteja em paz. E espero, sinceramente, que você encontre alguém que te ame sem jogar com a verdade. Cláudia ***. Eduardo, um nome que nunca apareceu, um rosto que Mariana nunca mencionou, e de repente tudo se encaixava. A insistência em evitar o DNA, a tentativa de me vincular emocionalmente à criança, a obsessão em manter as aparências. Ela estava sozinha, com um filho que não era nem meu nem de Rogério, e usou todos os recursos para não precisar encarar essa verdade sozinha. Fechei os olhos, respirei fundo. Cláudia não me devia nada, mas me deu algo que ninguém mais tinha me dado desde o começo: clareza. Fui até a varanda do meu apartamento. Olhei o céu nublado e, pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Não tinha mais pontas soltas. Não tinha mais dúvida. Tudo tinha finalmente se revelado. Pomba, meses depois, Helena e eu fizemos uma pequena viagem para Minas, interior. Sem pressa de batizar nada como relacionamento sério. Era só a gente, o silêncio das montanhas e a liberdade de viver sem medo de ser enganado de novo. Numa dessas tardes, andando por uma trilha, ela parou e me perguntou: se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Fiquei em silêncio, pensei, sorri de leve, mudaria quem eu fui com quem não merecia. Mas não mudaria o que aprendi, porque foi nessa dor que eu descobri o tipo de amor que nunca mais quero aceitar, o amor que me exclui até da verdade. Ela me abraçou, ficamos ali, parados, com o vento passando devagar. Eu não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se Helena seria para sempre, mas sabia de uma coisa: nunca mais eu seria refém de quem me usou como abrigo enquanto se aquecia em outros braços.